Vestibular de Inverno URI. Inscreva-se e dê o primeiro passo para um futuro a toda prova. Ingresso via nota do Enem ou prova dia 17 de junho. Acesse vestibularuri.com.br. A URI muda a sua vida. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Olá amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária aqui na TV Erechim, que também pode ser vista no nosso site, na página da URI. Quero informar inicialmente que o curso de Medicina estará promovendo nos dias 16 e 17 de junho o primeiro simpósio de cirurgia. Para falar um pouco sobre o assunto, nós contamos com a presença no nosso programa de hoje, do médico e professor do curso de Medicina, José Felipe Goulart Yuhan. Tá certo assim, professor? Tá certo sim, Ademar, tá certo. Então tá. Bem-vindo então ao nosso espaço aqui. É importante contarmos com a sua presença aqui pela primeira vez, aqui no Expressão Universitária. E eu começaria a nossa conversa pedindo a sua opinião e até sugerindo, né? Acho até que esse evento é um marco importante para o curso que neste ano, mais especificamente no dia 9 de dezembro deste ano, está formando a sua primeira turma de medicina. Obrigado pela sua presença, professor. Muito obrigado, Ademar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar, né? Esse simpósio, ele é uma manifestação da universidade e também minha, pelo meu interesse na área, de uma manifestação de um movimento que acontece na cidade, né, a partir do momento em que a gente tem um curso de medicina. A presença de uma faculdade de medicina numa comunidade médica, numa comunidade de saúde, numa comunidade de toda a cidade, ela tende a elevar o nosso padrão científico, nosso padrão de atendimento, o nosso padrão de relação entre os colegas e assim começar a trazer uma medicina mais de ponta, porque a gente começa a ficar mais atualizado pela própria presença dos alunos que nos fazem demandas, nos trazem perguntas, pela necessidade de explicar todo o nosso raciocínio diagnóstico e terapêutico para esses alunos, pela nossa necessidade de estar sempre atualizado, e aí a gente começa a entrar no mapa. A gente começa a estar no mapa científico nacional e inclusive internacional. Começamos a produzir pesquisa, né? Começamos a organizar eventos como esses. Então, eu acho que isso aí é um divisor de águas. A gente vai ter outros simpósios esse ano, mais ou menos junto com outros temas. Então, a universidade está começando também por causa do curso de medicina, a ganhar esse volume científico aí dentro da área da saúde. Que áreas, então, professor, serão dadas preferência, será dada preferência neste primeiro simpósio? Esse primeiro simpósio tem um tema que é uma subespecialidade da minha especialidade, né? Eu sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, e essa subespecialidade é a cirurgia hepatobilio-pancreática, ou seja, cirurgia de fígado, de pâncreas e de vias biliares. Eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia de Fígado e Pâncreas, né? E a gente é uma área que eu gosto muito, é uma área de atuação minha, e eu escolhi esse tema para a gente colocar luz sobre esse tema, porque apesar de serem doenças de tratamento complexo e de entendimento complexo, a gente tem toda a possibilidade logística e técnica e de infraestrutura hospitalar de tratar esses pacientes erechinenses e da região aqui na nossa cidade. Então, um dos motivos de fazer esse simpósio é a gente jogar luz sobre essas doenças, a gente conseguir trazer essas doenças para o entendimento dos alunos de medicina, dos internos, que são os alunos dos 2 últimos anos, que são quase médicos, dos médicos recém-formados, dos médicos residentes, que nós temos aqui 2 programas de residência bem grandes no Santa Terezinha, que dizem respeito a essa área, que é a medicina interna e a cirurgia geral, além de outros, né?
e dos colegas que já estão atuando nos pronto-socorro, na oncologia, na cirurgia geral. Então, assim, a gente trazer essa discussão à tona entre a comunidade científica toda. Então, o foco são as doenças do fígado, pâncreas e vias biliares. Certamente o simpósio vai trazer profissionais de renome, que já atuam há um bom tempo nessa área e que trarão essa luz que o senhor fala para clarear melhor estes fatos, esses casos, essas áreas aqui para esses profissionais e acadêmicos que estarão presentes. Sem dúvida, Ademar, a gente conseguiu aí, ao longo dos últimos 2 meses de algum trabalho exaustivo, nós conseguimos montar uma grade de palestrantes aí de nível nacional e internacional. A gente tem palestrantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Miami e Ohio, nos Estados Unidos. Alguns online, muitos presenciais, mas assim, são 2 dias de discussão com pessoas que são referências no assunto, cada uma na sua, tratando mais de uma dessas doenças, mas todo mundo que vai falar para a nossa comunidade científica sabe muito do que está falando, né? Alguma novidade que daria para adiantar do que irá ser tratado nesse congresso, nesse simpósio? Sim, na verdade a gente tem certamente vai ter muitas. Né? Exato. Tanto 2 assuntos que estão sempre em pauta e que estão se atualizando muito e muito rapidamente. Câncer de pâncreas, metástases no fígado, que são quando o paciente tem câncer em algum lugar e esse câncer se espalha para o fígado, e alguns cânceres específicos do fígado, porque nós temos novos tratamentos para o câncer de pâncreas, novas abordagens para o tratamento cirúrgico dessas metástases. Em alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, e um dos colegas vai falar, estão se fazendo transplante de fígado para essas doenças de forma pioneira, e isso certamente vai ser citado também. Então, a gente, claro que tem algumas coisas que ainda não estão na nossa realidade, nem a nível de Brasil, mas quanto mais nós soubermos que isso está acontecendo, mais a gente evolui aqui a ponto de chegar nesse nível, né? Então, muita coisa vai ser discutida de como já é feito e como podemos fazer, e vai ter algumas pinceladas dessas novidades, especialmente nessas 3 áreas aí. O senhor falou de câncer de pâncreas, principalmente, né? Uhum. E do fígado também, vias biliares, enfim, que é o tema central desse simpósio, mas eu acredito que o câncer de pâncreas ainda necessita de mais clareamento a respeito disso, porque as pessoas têm como consciência, a pessoa tem câncer de pâncreas e está com os dias contados. Não é bem assim, né? Não, na verdade, o câncer de pâncreas é uma doença, dá para se dizer rara, mas cada vez menos rara, porque a incidência vem subindo nas últimas décadas. É uma doença agressiva, de diagnóstico difícil e tratamento desafiador. A gente sabe que evoluímos muito e estamos evoluindo muito no tratamento do câncer de pâncreas, mas a gente ainda não conseguiu melhorar com a mesma magnitude os resultados. E é por isso que se pesquisa tanto em câncer de pâncreas, é por isso que se fazem esses eventos, para que a gente converse, troque ideias e tente chegar e conhecendo as pesquisas que os colegas fazem, aplicando elas aqui, criando nossas pesquisas aqui e em outras cidades do mundo, para que a gente consiga melhorar esses desfechos. Então, é uma doença que a gente cada vez tem mais armas para enfrentar, e a gente tem enfrentado com bons resultados, mas ela precisa ser muito respeitada e muito estudada. E esse é um dos motivos do simpósio. E esses estudos, essas pesquisas já apontam para algumas razões de tanto caso nessa área? Na verdade, a incidência de todos os cânceres tem aumentado, né? A gente ainda não sabe exatamente quais. Câncer de pele, por exemplo, é o câncer de pele, câncer de intestino tem aumentado a incidência e inclusive em pacientes cada vez mais jovens. O câncer de estômago tem aumentado a incidência, inclusive em pacientes mais jovens. Algumas coisas como tabagismo, obesidade, hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso está incluído, mas a gente ainda não tem a resposta completa e exata para isso, né? O que está causando esse aumento? Então a gente precisa, enquanto alguns pesquisam isso, outros pesquisam como fazer o diagnóstico precoce e outros pesquisam como tratar da melhor forma.
Então esse encontro, né, esse simpósio vai servir para multiplicar esses conhecimentos, vai ser para integrar todo esse conhecimento num evento só, repassando para futuros médicos, os atuais médicos e para os próprios professores poderem orientar melhor seus alunos, né? Na verdade, tu falou uma palavra muito importante, é integrar. Esse conhecimento de cirurgia de fígado e pâncreas, de doenças de fígado e pâncreas, ele é muito espalhado e ele é um conhecimento que eu, organizando o cronograma do simpósio, eu tentei trazer um pouco de tudo. Então tem um pouco de todas essas doenças no simpósio, que são 2 dias, como tu disse, e complementando o que tu disse, para alunos de medicina, para médicos já atuantes, para residentes, para os professores da universidade e para todos os outros profissionais da saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros. A gente montou um cronograma que abrange a discussão em todos os níveis, porque a gente não pode tratar da doença só na instância médica, né? A gente precisa do apoio de todos os profissionais e aí a gente, para poder contar com isso, precisa que eles conheçam essas doenças também. Então, estão todos convidados a prestigiar esse evento, independente da área de atuação. Então, é bem possível que nós tenhamos a participação de fisioterapeutas, nutricionistas e outras áreas no cronograma, tanto da nossa universidade quanto de outras instituições. São palestrantes. Alguma expectativa de vir público de fora, de outras instituições de ensino superior? A divulgação está sendo feita aqui em Erechim, Chapecó, Passo Fundo, Blumenau, Porto Alegre. Então a gente está divulgando, abrindo o evento para que a gente consiga também trazer ideias de espectadores que vêm de fora, que como todo evento vai ter um momento de pergunta, eles vão poder questionar e fazer colocações para enriquecer o nosso evento também. Eu estou vislumbrando para um futuro próximo, então, e que começa agora, é um marco importante, que Erechim pode se transformar num centro de geração de conhecimento também na área da saúde, na medicina, porque hoje vocês médicos costumam, eu vou fazer um congresso aqui, daqui a pouco trazer esses profissionais, tanto alunos como professores, médicos, profissionais da área, enfim, para vir discutir estes assuntos aqui, podem transformar Erechim num centro de referência nessa área. Na verdade, no momento em que, como eu disse no começo, no momento que a gente tem uma universidade, que a gente tem uma faculdade de medicina, isso já começa a acontecer. Porque no momento em que nós somos um polo formador de médicos, a gente começa a agregar conhecimento. A diferença de um evento desse porte para um congresso é o número de dias e até me arrisco dizer que a quantidade de palestrantes, do pessoal que vai palestrar, já é bem significativa. Então, na verdade, a gente é bastante significativa. A gente consegue, como tu disse, daí para eventos maiores é só adquirir experiência, né? E tudo tem que começar e nós estamos começando com esse evento. Foi esse objetivo que lhe fez criar essa necessidade desse evento por aqui? Eu não sou erechinense, né? Eu sou porto-alegrense, mas eu adotei a cidade e eu sou uma pessoa que tem o desejo de ver Erechim crescer em todos os níveis, não só no nível da saúde, né? Da medicina. Então, claro que no momento em que eu faço um evento desse com convidados do país todo e convidados de fora, eu estou colocando a cidade que eu escolhi para morar no mapa, né? O senhor falou que vai ter participação de gente dos Estados Unidos. Sim. Claro que essas videoconferências serão online, mas não deixam de ter importância diante das conferências presenciais. Que assunto especificamente dos Estados Unidos serão repassados neste evento? Sabe, Ademar, que a pandemia de Covid, eu vi ela bem de perto porque eu atuei de forma bem intensa nela. A gente ainda tem as cicatrizes da época, né? A pandemia nos trouxe muita coisa ruim, eu nem vou citar porque todo mundo sabe, mas a pandemia nos trouxe algumas coisas muito boas. Uma delas é a aceitação do evento online. O nosso evento, o simpósio, ele é presencial, os espectadores estarão na universidade, dentro da URI, no salão de atos, mas a gente consegue grandes nomes
para falar sem precisar deslocá-los para cá, que às vezes é uma... provavelmente o palestrante diz, olha, para mim fica complicado. E agora a gente consegue fazer online. Os assuntos que vão ser abordados pelos profissionais de Miami é radiologia de fígado e pâncreas, diagnóstico por imagem de fígado e pâncreas, e de Ohio é o transplante, especialmente o transplante de fígado, o que está sendo feito de novidade, como eles fazem lá e o que falta para a gente, o que nós no Brasil, claro, aqui em Erechim nós não temos transplante hepático, mas nós temos ali em Passo Fundo o professor Paulo Reicher, que inclusive vai estar presente no evento, então a gente mistura as realidades e consegue debater em alto nível esses assuntos, né? Erechim, não falo nem em referência, mas tem profissionais extremamente qualificados já atuando nessa área. Sim, a gente tem profissionais atuando nessa área, a gente atua de forma crescente nessa área, a gente... o que a gente percebe, assim, o erechinense, o nosso povo, quer ser tratado aqui, né? Eles querem ser tratados aqui na cidade. Claro que, eventualmente, a gente mesmo indica que é melhor fazer um procedimento em alguma cidade maior, com profissionais mais qualificados, né? Isso não há nenhum problema por parte do médico em fazer isso. Não demérito. Exatamente. Mas muitos pacientes querem fazer aqui e nós temos a estrutura para fazer. Então, o evento tem esse caráter de regionalizar a nossa medicina e melhorar. Para a gente conseguir regionalizar as coisas e fazer tudo aqui, a gente precisa crescer como comunidade médica, como comunidade científica, né? Então, esse tipo de evento tem essa finalidade. A evolução natural das coisas. Exato. Eu notava, por exemplo, na roda de conversa sobre os 50 anos da cardiologia em Erechim. Sim, foi há pouco tempo. Recentemente, nos últimos dias. O quanto cresceu nesse período, citando especificamente a cardiologia, e os desafios que esses profissionais tiveram que enfrentar para fazer esta área crescer. Não é da mesma forma a área que o senhor atua, por exemplo, né, que ainda não chegamos, digamos assim, num transplante, mas logo deveremos chegar, né, professor? Nada é impossível, né? Quem conversava com os cardiologistas de meio século atrás não vislumbrava onde eles estavam hoje, né? Certamente eles moveram muitas montanhas e ainda há montanhas para serem movidas, né? Então nós da cirurgia também queremos melhorar o nosso... Não que não seja bom, mas nós queremos ampliar. Sempre é possível ampliar horizontes, oferecer mais tratamentos, né? Então, acredito que é que nem tu disse, todos os serviços de saúde, serviços médicos, eles têm um movimento de crescimento, que não é fácil, que exige suor, exige estudo, exige sacrifícios, né? Mas muita tecnologia, muito investimento também, às vezes público, às vezes privado. Certamente, nesses 50 anos da cardiologia, muita história disso foi contada. Então, quem quer crescer tem que empurrar essas montanhas, né? A gente tem que empurrar os limites adiante para que a gente consiga crescer como especialidade, como comunidade médica. O mundo inteiro atualmente está falando na tal de inteligência artificial. Então, queria saber do senhor, afinal de contas, isso está vindo para nos ajudar, especificamente nessa área? Que tipo de inteligência artificial pode interferir ou ajudar ou contribuir no crescimento dessa área, especificamente do fígado, pâncreas e vias biliares? Essa pergunta é muito boa, Demar, porque assim, a comunidade médica de saúde, de uma forma geral, e acho que até as pessoas, de uma forma geral, se dividem entre os que temem a inteligência artificial e os que enxergam ela com bons olhos, que ela vai nos ajudar. A minha posição nisso é mais de que a inteligência artificial veio para nos ajudar. A gente não vai perder a nossa atuação, especialmente técnica de alta complexidade, porque tem muita tomada de decisão que é importante. Mas um bom exemplo, que não é exatamente a inteligência artificial, mas que é a tecnologia nos ajudando, é a cirurgia robótica. As cirurgias que são feitas de fígado e pâncreas, elas foram as últimas que nós aprendemos a fazer por vídeo, por cirurgia laparoscópica. Eu, por sinal, fiz a primeira hepatectomia por vídeo da cidade.
Isso há um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Explica melhor um pouquinho para o nosso... Uma retirada de um pedaço do fígado por vídeo, sem cortes. Um pedaço considerável do fígado. Cirurgia de vídeo de um joelho? Isso, como se faz joelho, como se faz vesícula, como nós fazemos há bastante tempo já a cirurgia bariátrica por vídeo. Eu fiz, aqui na cidade, eu fiz a primeira cirurgia de fígado por vídeo. Passo Fundo, aqui ao lado, tem 2 robôs. O Hospital de Clínicas tem o robô Da Vinci, que é o robô mais utilizado por enquanto no mundo, e o Hospital Da Vinci abriu o corpo clínico e está treinando os cirurgiões para operarem ali por robô, e eu estou fazendo esse treinamento, já estou no corpo clínico de Passo Fundo. Enquanto nós aqui em Erechim não tivermos um robô, que eu também sei que é uma coisa que vai levar um tempo menor do que esperamos, certamente, eu já conseguirei, em questão de poucos meses, fazer cirurgia robótica dos pacientes de Erechim no Hospital de Passo Fundo. A cirurgia robótica, ela faz uma ponte entre a cirurgia aberta e a cirurgia por vídeo, que é uma coisa bem complexa, e nos coloca numa facilidade maior de realizar os procedimentos, porque as pinças do robô que com mais precisão. Com muito mais precisão. As pinças do robô que o cirurgião controla, elas são muito mais precisas, muito mais delicadas. A visão que a câmera do robô nos permite é muito melhor do que a visão nossa. Humana. Quando eu faço cirurgia aberta, eu uso uma lupa para aumentar essa percepção. No robô é ainda maior. A câmera é estática, os meus movimentos são filtrados pelo robô e as pinças ficam paradas. Então, assim, isso é a tecnologia. Como é que nós vamos ter medo disso? Como é que eu vou ter medo de utilizar uma ferramenta que só vai melhorar o resultado do meu paciente, né? E a inteligência artificial, certamente, ela vai nos propiciar fazer busca de conhecimento médico melhor, gerar melhor conhecimento médico, vai nos facilitar nos diagnósticos, provavelmente vai nos facilitar na cirurgia. Eu vou te dar um exemplo. Existe um programa de inteligência artificial que alerta no vídeo da cirurgia que nós estamos fazendo quando nós estamos em uma zona de risco de causar uma lesão. Porque ele tem um banco de dados de diversas cirurgias e ele consegue interpretar, quase como se eu, cirurgião jovem, com uma experiência já considerável, tivesse ao meu lado um cirurgião muito mais velho e muito mais experiente, me dizendo, cuidado que ali não é o caminho. Como é que nós vamos ter medo disso? Me explica isso. Claro, isso não é uma coisa que seja usada em larga escala, isso é experimental, mas os resultados têm sido excelentes. Então a gente não pode temer isso daí. Aí tem mais um desafio, né, professor? Desculpa colocar mais dificuldades na mesa, mas os estudantes precisam estar cientes disso também, porque eles serão, e eu falo isso dos nossos estudantes da URI, serão os futuros médicos que estarão nessa geração da inteligência artificial. Eles vão ser os agentes dessa transformação. Se nós formos comparar a nossa evolução dentro da cirurgia, ela é muito rápida. A evolução da cirurgia em um século foi assustadora. Há 100 anos, nós fazíamos cirurgia de um jeito. Hoje, 100 anos depois, nós passamos para da cirurgia aberta, sem alguns recursos que hoje nós temos, para uma fase em que a cirurgia aberta evoluiu para esses recursos, depois passamos para a cirurgia laparoscópica, vídeo, rudimentar, entramos na cirurgia laparoscópica complexa, entramos na robótica há 5, 6 anos, com tudo. Agora o mundo está sendo tomado por robôs. Tem robô aqui em Passo Fundo, o primeiro robô do interior do estado, em Passo Fundo, e agora já tem a inteligência artificial ajudando a fazer as cirurgias. Então, assim, isso tudo em 100 anos. Cada turma que se forma, já se forma num ambiente diferente. Eu me formei em 2013, esse ano eu completo 10 anos de formado como médico, e as coisas eram muito diferentes há 10 anos atrás. Na minha formação como cirurgião, eu vi a cirurgia por vídeo se consolidar, se ampliar para cirurgias complexas e já perder espaço para cirurgia robótica. Entende? Em 10 anos. Então, assim, ser aluno de medicina hoje exige o estudo do que está acontecendo, mas a percepção de que a medicina é muito dinâmica, e especialmente a cirurgia, né, que é o que eu posso falar com propriedade. Que bom que nós temos professores como o senhor, jovem ainda, ensinando outros jovens, que eu acho que isso
Não que os outros não sejam importantes, pelo contrário, mas o senhor trazendo novos conhecimentos, novos ensinamentos, eu acho que nós estamos contribuindo para formar realmente médicos melhores capacidades. E está aí uma razão de a gente viver mais também, né, professor? Exatamente. Exatamente, para a gente poder ver tudo isso acontecendo. Exato, poder ver tudo isso acontecendo, né? Isso mesmo. Professor, agradeço a sua contribuição e a sua atenção neste momento aqui para repassarmos essas informações, não apenas falarmos do simpósio, mas já trazendo alguns assuntos e algumas novidades que virão por aí na área da medicina, especificamente nessas áreas que farão parte das discussões desse simpósio. Fico aqui agradecido pela sua presença, então, se quiser fazer as considerações finais, aí fique à vontade. Queria agradecer a oportunidade, né? Sempre que a gente tem a possibilidade de sair do consultório e vir para frente da câmera falar e atingir mais pessoas e mais pessoas nos ouvirem é sempre um motivo de alegria. Eu acho que esse é o papel fundamental da imprensa, é colocar a gente em contato com o público, né? Espero todo mundo no simpósio dias 16 e 17 de junho ali na universidade. Muito obrigado. Perfeito. Falamos então no programa de hoje com o Dr. José Felipe Goulart Johan, é isso? Johan, professor também do curso de medicina aqui da nossa universidade. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso abraço, o nosso carinho, até a semana que vem. Vestibular de Inverno URI. Inscreva-se e dê o primeiro passo para um futuro a toda prova. Ingresso via nota do Enem ou prova dia 17 de junho. Acesse vestibularuri.com.br. A URI muda a sua vida. O melhor dos dois mundos você encontra na graduação semipresencial URI. Cursos feitos para quem quer horários flexíveis e aproveitar a mega estrutura de uma universidade. O jeito URI de fazer do seu jeito. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.